Pessoal, então vamos dar uma conversada sobre a última aula, fazer uma revisãozinha interessante. Vamos ver o que aconteceu, o que a gente teve na última aula. A gente falou sobre algoritmos de busca, a gente falou sobre o primeiro algoritmo de busca, o mais simples de todo, também conhecido como busca simples ou busca linear. E aí a gente tem aqui a nossa classe nota que a gente está utilizando para fazer essas representações. E a gente tem a implementação do teste busca linear, que é o algoritmo que vai testar a busca linear, utilizando nossas notas. Então, vamos ver como que ficou esse cara. A gente foi apresentado aí na última aula ao Arrays. O Arrays é uma classe utilitária. Ele serve para ajudar na hora da construção na manipulação e construção de arrays. Então, ele é uma ferramenta muito útil quando a gente está trabalhando com arrays. Tem várias coisas prontas, incluindo métodos de ordenação. A gente viu que um dos métodos de ordenação, né, que o método de ordenação que ele utiliza é o quicksort. Então, ele tem um método sort e dentro dele a implementação de ordenação é através do quicksort. Ele tem todo aí um estudo, um trabalho em cima para que seja a melhor implementação possível da utilização do quicksort. Isso daí nos remete a algumas coisas úteis, né? Por exemplo, se a gente quiser copiar um array, a gente tem técnicas de copy, então a gente vai ter aí o copy. O copy pode passar alguns parâmetros que eu acho que são bem interessantes, que, por exemplo, eu posso copiar não um array completo, mas um trecho do array. É uma coisa interessante, a gente tem essa possibilidade, né, de fazer cópia de parte do array. A gente tem um método que é o arrays.toString. Então, o toString do arrays, ele recebe todos os tipos primitivos e o tipo object, que é o genérico, mais genérico de todos, de tipos referência. E com isso daí a gente consegue imprimir qualquer coisa. O que o toString do arrays ele faz? Ele chama o método toString de cada elemento do array. Então ele tem esse esquema daí de chamar o toString de cada um deles. E é bacana que ele monta no final uma lista para a gente poder enxergar. E o que a gente montou aqui de brincadeira, né? Na nossa busca linear. A gente comentou algumas notas somente para ver se a nossa busca estava funcionando com a quantidade de elementos que a gente estava querendo, né? A gente tem aí que quando a gente faz uma busca por um elemento, a gente pode ter um retorno negativo, né? Que ele não encontrar nada, seria uma das sacadas mais inteligentes para a gente utilizar. E a gente estava contando o número de iterações para fazer uma busca linear, né? E essa busca linear, a gente percebeu o seguinte, executando ela com 1, 2, 3, 4, 5 elementos, né? Então, vamos executar ela com 5 elementos. Então, rodando. E aqui a gente está procurando um elemento que não existe dentro dela. Então, eu estou procurando em notas, da posição 0 até a última posição do array, eu estou procurando o elemento 5.1. O 5.1 está comentado, então ele não deve de trazer nada para a gente. E a gente vai ver o que acontece quando a gente vai implementar alguma coisa nesse sentido e a gente não trata esse não encontra, né? No nosso caso aqui, ele vai falar que o 5.1 foi encontrado na posição 0. Por quê? Porque a gente atribuiu o 0 para o nosso array. E isso daí é um problema. A gente está tendo uma informação inválida. E a gente deve de corrigir isso daí. Como que é o nosso método de busca, né? O nosso método de busca, ele foi implementado e é da seguinte forma. Ele vai varrer todo o nosso array e ele vai ter a capacidade de testar, né? Ele vai testar cada um dos nossos elementos com o que eu estou buscando. Então, ele vai, né, procurando cada um. Se ele encontra, o que ele faz? Se ele encontra, ele guarda esse elemento daí. Ele guarda a posição e retorna o número dessa posição. Nesse caso daqui, a gente está começando com 0, por isso que aconteceu dele dar o retorno 0. Uma saída muito inteligente seria, por exemplo, eu tenho a primeira posição do meu array é 0.
Mas qual que é a última? Eu não sei, depende do tamanho. Então, eu não tenho como dizer qual que é o tamanho máximo que é positivo que eu tenho. Então, eu sei que é de 0 todos os positivos aí. Eu tenho, pode estar dentro do meu array e o resultado pode estar em um desses valores. Então, por que eu não devolvo um número negativo? Eu posso devolver qualquer número negativo. Por padrão, eu devolvo o primeiro número negativo que eu tenho, que é o -1. Então, se eu colocar aqui -1, ele vai trazer isso. E agora, se a gente executar o nosso programa, então eu compilo ele vai funcionar perfeitamente, que isso aqui não é uma modificação danosa, mas a gente vai ter que ver o que vai rolar de problema. Ó, executando agora, a gente tem lá o famoso erro do array index out of bounds. É uma exceção bem complicada, que ele está tentando acessar uma posição fora dos limites do array, né? O nosso limite é de 0 até 4, né? São 5 elementos. Então, ele está falando aqui que o comprimento do nosso array é 5 e eu estou tentando acessar a posição -1. E isso daí aconteceu na linha 34. Então, vamos lá na linha 34 e vamos ver o que está rolando aqui, né? Vamos lá na linha 34. A linha 34 fala o seguinte, foi quando ele tentou fazer essa impressão, porque quando ele tentou fazer essa impressão, ele está utilizando a posição está valendo -1. Existe posição -1 no array? Não, não existe, então eu tenho que tratar isso daqui. Nosso tratamento, um if, alguma coisa, a gente vai fazer isso daqui. Se não, a gente vai fazer esse trecho daqui. E o que eu vou testar aqui, né? Qual que é o meu teste? Se posição vai ser igual a -1. Se eu tiver lá -1, ele tem que dar uma mensagem de erro. Legal, então vamos dar uma mensagem de erro aqui para ele. /n/t, elemento não encontrado. Tá aí a minha mensagem para que ele entenda que o elemento não foi encontrado dentro do nosso array. Beleza, fechou isso daqui, else, abriu, e aí se ele for encontrado, a gente vai informar para ele que o elemento tal foi encontrado em tal posição. Beleza. Agora, se a gente testar o nosso busca linear, ele não vai dar mais problema de não encontrar um determinado elemento, né? Então, ele compilou, executando agora, a gente tem como resposta elemento não encontrado. Então, legal, elemento não encontrado. Eu tenho um array de 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Quantas iterações ocorreram? 5. Então, a gente tem um array O de N, né? Um algoritmo O de N de busca, né? Ele está fazendo pesquisa em todos os elementos. Isso daí, para a gente, não é tão interessante, não é tão vantajoso. O ideal seria se a gente conseguisse diminuir essas pesquisas ao máximo, né? Algumas coisas podem ser feitas para melhorar isso daqui, né? A gente, conversando, viu que poderíamos alternar e mudar algumas coisas para otimizar. O que a gente poderia fazer, né? A gente fez um teste aí, vamos ver qual que foi a quantidade de elementos que a gente usou para testar, né? Aqui foi 100 milhões de elementos. Estamos usando aqui, então, 100 milhões de elementos. Está lá, 100 milhões de elementos. Essa daí é a quantidade de elementos que a gente está, né, utilizando aqui para brincar. Vamos ver agora o que a gente precisa. Eu estou colocando ele em ordem inversa, do final para o início. Então, do final para o início, ele está colocando totalmente não totalmente bagunçado, né? Ele está ordenado de forma decrescente. Então, ele começa lá 100 milhões, aí depois ele começa 99 milhões, 999.999, e aí ele vai decontando de um em um até chegar lá 2, 1, e aí ele finaliza o preenchimento desse array gigante que a gente tem. E aí, por que a gente criou um array tão grande? Para a gente ver como que esse negócio daqui poderia ser complicado, essa busca. Para a gente fazer esse teste, a gente está procurando o último elemento. Por que o último elemento? Porque a gente está querendo o pior dos casos. Eu quero que ele varra
todos os elementos, encontre um, mais que seja na última posição do meu array. Então, essa é a grande sacada aqui, que ele chegue na última posição do meu array. Vimos também algumas funções para medição do tempo. Então, aqui tem uma função que ela está dentro do system, que é o current time millis. Ele devolve o tempo em milissegundos a partir do epoch. O epoch ele é 1º de janeiro de 1970. Então, a partir de 1º de janeiro de 1970, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos, 0 milésimos de segundos, a gente começa a contar. E ele retorna para a gente um número no tipo long. Quando ele retorna esse número long, a gente consegue fazer os nossos cálculos. Por quê? Eu pego essa informação antes de executar a busca e depois de executar a busca, eu pego novamente essa informação e subtraio a original. Então, eu estou pegando o tempo inicial, o tempo final, subtraindo um do outro, eu tenho o tempo decorrido. É essa a ideia daí da execução do current time millis para a gente medir o tempo. Obviamente, medir tempo não é uma das melhores soluções. A gente finalmente é para o nosso programa. Vamos ver, então, como que fica a execução do nosso algoritmo de busca. Ele é o mesmo algoritmo, porém eu coloquei algumas coisinhas a mais. Eu coloquei para ele medir o tempo. Vamos ver lá o que está rolando nessa medição agora. Compilar o nosso programa. Compilado com sucesso, vamos executar. Ele demorou hoje 222 milissegundos para resolver, né? Então, ele encontrou o valor 1, foi encontrado na última posição, que é a posição 999.999.999. Por quê? Porque ele começa na posição 0, logo ele tem 100 milhões de posições. Quantidade de iterações. Literalmente, ele teve que fazer 100 milhões de testes, 100 milhões de iterações. E ele passou isso daqui vendo 100 milhões de vezes. É coisa pra caramba. Aí a gente conversou sobre isso daqui, né? Mesmo sendo um algoritmo linear, a gente sabe que existe uma constante. Quando a gente trabalha com algoritmos de complexidades iguais, a nossa complexidade ela precisa ter um diferencial para a gente analisar qual algoritmo é melhor, né? Qual algoritmo eu vou utilizar quando as complexidades são iguais? Então, se eu pego dois algoritmos, O de N, o que eu posso utilizar para diferenciar qual é melhor e qual que é pior? A gente tem que testar para ver se ele tem tempo constante para qualquer uso, né? Se para buscar um elemento, ele pesquisa todo o array. Se ele busca o segundo elemento, ele vai procurar no array todo. Não importando, ele vai gastar todo esse tempo procurando. Isso daí é um valor que não é interessante para a gente. Se a gente tiver alguma coisa que diminua esses testes, isso daí já é muito interessante. Legal, então. O que a gente olhou aqui que poderia ser diferente, né? Eu vou fazer a mesma implementação de resultado aqui. Primeira coisa, eu acho que seria muito legal, então só para atualizar, colocar aqui -1 como retorno se ele não encontrar, e vou testar se a posição é igual, né? If posição for igual a -1. Se isso aqui for verdade, vou dar uma mensagem de erro, imprimindo aqui uma informação para o usuário, para ele saber que /n/t, que o elemento não encontrado. Elemento não encontrado, vamos colocar um /n, fechou? Legal, tá aí a nossa solução, para que se entrar com algum valor que não exista, não quebra o nosso código. E a gente vai finalizando aqui, né, esse trecho. Beleza? Tá aí, a execução fica um pouco melhor. Agora a gente já tem o tratamento de erro. Esse tratamento é interessante para se a gente procurar algum elemento que não exista dentro do nosso array, a gente pode fazer isso daqui. Legal, maravilha. E aí a gente pensou assim,
vamos tentar melhorar o nosso algoritmo? Mesmo ele sendo uma busca linear, será que há alguma possibilidade de melhoria, né? Será que eu consigo buscar alguma coisa que deixe ele um pouquinho melhor? Sim, a gente tem essas possibilidades. Vamos ver o que a gente pode melhorar aqui no nosso algoritmo, né? A gente fez aqui uma alteração no nosso algoritmo de busca, de tal forma que ele começa a buscar o nosso elemento, ele está varrendo o nosso elemento. Ele encontra, pô, encontrei. Encontrei, até mais. É diferente do outro. O outro, como que ele funcionava? Vamos ver lá o outro algoritmo, né? O nosso outro algoritmo, ele faz o seguinte, ele vai começar a pesquisa, então ele está procurando. Se ele encontra, o que ele faz? Ele continua procurando, então ele continua fazendo até o final. Isso daí faz com que a gente tenha literalmente N e não N menos alguma coisa, né? Aí a gente tem uma execução completa, a gente vai ter que varrer o nosso array. Essa diferença aqui é considerável, por quê? Se a gente fizer essa modificação, a gente já não vai precisar declarar uma variável, né? A gente vai pegar, fazer um laço normal, só que aí agora, quando a gente encontra o elemento que a gente quer, a gente dá um retorno da posição atual. Eu já retorno aqui, ou seja, quando eu dou um return, eu quebro o meu laço nesse exato momento. Quebrei a execução do meu laço e já retornei. Então, se eu encontrar o meu elemento na primeira posição, meu algoritmo vai ser extremamente rápido. Mas se ele estiver na última posição ou não existir, o tempo vai ser igual ao outro, né? Os dois vão ter tempos iguais no pior dos casos, mas no melhor dos casos, esse daqui é instantâneo. Ele pegou na primeira posição, testou, achou, devolveu, pô, super rápido. Foi instantâneo. Isso aqui começa a ter algum ganho de desempenho, que é interessante para a gente. Mas se ele rodou o laço todo, não encontrou, ele vai devolver -1, ou seja, elemento não encontrado. E aí foi o que a gente fez lá, ó. Se for -1, elemento não encontrado, e aí ele vai fazer a nossa brincadeira. Mesma ideia. Vamos testar aqui para vários valores, né? A gente testou para o 1, então eu vou colocar aqui o valor que deve ser encontrado é o 1. Então eu quero encontrar o valor 1. O valor 1, pela nossa construção, a gente fez decontando, né? Ele vai ser o último elemento do nosso array, ou seja, ele está na última posição. Estando na última posição, ele deve dar um valor alto também, deve dar lá em torno de 200 e poucos milissegundos. Vamos ver se isso daí vai ser verdade. Se a gente executar e ele for tão ruim quanto o outro, nesse caso aqui, será que ficou melhor? Vamos ver então. Executa agora. E olha lá, ele demora um pouquinho, e ele demorou lá 247 milissegundos. Foi ruim o tempo, não foi muito legal, não. Tá. E se eu tentar agora não pegar o último elemento? Vamos pegar um elemento intermediário, um elemento que está no meio, né? Então, a gente vai comentar esse cara aqui, para não ter problema, e vamos pegar agora um elemento que esteja no meio do meu array. Então, eu peguei agora o elemento que está no meio do array. Peguei o tamanho do array e dividi por 2. É isso daí. Vamos ver agora o que acontece quando a gente faz isso daqui. Só lembrando, então, aqui é só para eu ter o valor do elemento que eu estou procurando, né? Eu estou procurando o elemento que está no meio do array. Qual é? Não estou me importando em qual seja. Eu quero só para saber quanto tempo ele gasta para chegar até a metade do array, né? Se ele gastar 240 e pouco, 220 e pouco, continua igual, não mudou muito, né? Vamos ver agora. Opa, caiu pela metade. Fez muito sentido, né? Estava lá 247, foi 122, o elemento do meio. Literalmente, a gente achou o elemento do meio na metade do tempo. Então, começou a ser interessante essa alternância. Então, esse valor constante de análise a gente consegue fazer. Bom, e se eu pegar agora o elemento que está na primeira posição do meu array, né? Se eu pegar o elemento que está na primeira posição do array, ou seja, o primeiro dos elementos, que está lá na posição 0, quanto tempo será que ele demora para achar esse elemento? Então, eu pesquisei aqui, compilei, executei. Deixa eu terminar de executar, né? Aqui a minha máquina está mais lenta hoje, como eu falei para vocês, tem que dar mais tempo para ela. Beleza? Executando.
Olha lá, o tempo decorrido foi instantâneo, ele não conseguiu, foi menos de milissegundo para executar isso daqui. Foi tão rápido que não deu nem para a gente contar. O milissegundo não deu certo para a gente ver. Talvez se a gente utilizasse em nanosegundo, a gente conseguisse ver isso daqui. Mas em milissegundo não rodou. Não deu diferença. Então, foi menos de 1 milissegundo. Né? Foi 0 milissegundos aqui de execução. Bem, legal. Então, se eu procurar o elemento na posição 0 com essa alternância aí de código, com essa modificação que a gente fez, ele tem uma busca instantânea. Vamos voltar lá no nosso anterior e eu vou tentar buscar exatamente essa posição 0 agora. Ó. Se eu tentar buscar esse elemento da posição 0, quanto tempo que vai decorrer o meu código? Vamos ver a diferença desse caso daqui, onde eu varro todo o meu array, e o outro que ele encontrou o primeiro elemento na primeira vez que ele executou. Esse daqui demorou 233 milissegundos. Temos aí a diferença gritante. O outro foi instantâneo, foi 0. E esse aqui, 233. A gente está pensando assim, eu estou fazendo busca sequencial em uma coisa extremamente fácil, que é inteiro, né, para fazer comparação. O inteiro é muito fácil de ser comparado, e ele está demorando tudo isso. Tudo bem que são 100 milhões de itens para a gente testar, né? Mas, mesmo assim, é uma coisa que não deveria. Se ele achou na primeira posição, por que demorou tanto tempo, né? Porque ele teve que varrer todo o restante do array. É aí que a gente vê que os dois algoritmos são complexidade O de n, mas eles são O de n no pior dos casos. Só que o primeiro que a gente está testando, que é esse daqui, ele é tanto o pior como o melhor, como o caso médio. Então, não importa se é o melhor dos casos, o caso médio ou o pior dos casos, ele ainda é constante, ele mantém aquele valor de 222 milissegundos aí para execução. Então, sempre fica em torno disso daí. Já o nosso versão 2 do Busca Primitivos, né, ele é mais inteligente. Ele tem lá a nossa sacada que ele retorna o atual quando ele encontra o elemento. Ele encontrou o elemento, ele retorna essa posição. E ele já para a execução nesse momento. Isso daqui é uma coisa muito inteligente, muito interessante, porque nesse momento ele rompe a execução do laço. Como a gente está falando aqui de teste de performance, a gente colocou muito elemento, a gente viu que isso daqui faz com que seja extremamente rápido quando a gente está no caso ótimo, né? Que é o primeiro elemento que ele está procurando, ele encontra o elemento na primeira posição e ele já retorna, é instantâneo. Mas no caso médio, ele gasta metade do tempo, então é interessante pra caramba. E no pior dos casos, ele também vai gastar N, que é a mesma coisa do outro. Então, no pior dos casos, ele é igual, mas ele tem aí possibilidade de ir melhorando conforme o elemento está mais para frente. Para aqueles que não puderam ver a última aula, eu fiz uma proposta, que a gente viu os algoritmos, as técnicas de recursão, né? A recursão é o ato de chamar ele mesmo dentro de si. Então, eu sou um método, eu me chamo dentro de mim mesmo. Então, essa chamada daí é muito interessante, que tem algumas facilidades bacanas na hora da gente resolver problemas, né? Facilita muitas coisas. Porém, a gente tem que entender como que essa técnica funciona. A técnica de recursão é baseada lá no dividir para conquistar, que ele tem 2 períodos, né, que a gente tem que entender. Tem o período recursivo, que é onde acontece a repetição, e a gente tem o caso base, né? Esse caso base é quando ele para de fazer a recursão, quando ele não tem mais que ser executado. E ele tem que ter esse caso base para parar a execução, senão ele vira um laço, né, entre aspas, né, vira um laço infinito, e aí acontece o Stack Overflow, ele estoura a nossa pilha de chamadas. Quando ele estoura essa pilha de chamadas, o Stack Overflow não é uma exceção, é um erro, é uma classe diferente, ela é mais problemática do que uma exceção, porque quando é uma exceção eu consigo tratar, um erro eu não consigo tratar. Um erro tem que ser corrigido ou analisado para que ele não ocorra. Exceção a gente consegue manipular.
Erro, infelizmente, não dá para fazer nada. Para a execução do nosso programa, joga a bomba para o sistema operacional e já era. Acabou, não roda mais. Isso daqui, então, vamos ver aí algumas outras possibilidades, né? Quando a gente brincou da nossa busca linear, então, só para facilitar, quando a gente estava começando a fazer lá com objetos, como que eu poderia mudar, né? Esse cara daqui, ele estava fazendo uma busca da mesma forma, ó, fazendo a pesquisa no array todo, um array de objetos. Um array de objetos, por incrível que pareça, ele é mais pesado que um array de primitivos. Faz muito sentido, porque o objeto é algo complexo, tem uma estrutura maior dentro dele. A gente fez uma nova versão desse cara daí. Essa versão foi uma correção bem pontual, que é, ele encontra o elemento, ele devolve a posição encontrada, e aí ele vai lá e retorna -1. Isso daí é o nosso busca linear agora, utilizando um array de objetos, né? Fizemos essa correçãozinha também para ele ficar com uma performance melhor. Então, ele não tem que varrer todo o array para procurar. Ele varre até encontrar. Encontrou, ele já retorna. Ele para de executar o laço. Isso aí é legal. A gente tem agora uma proposta, foi a conversa que eu tive com vocês. Eu gostaria de imaginar o seguinte: nessa busca linear, nessa busca simples, né, a gente não tem nenhuma regra para o nosso array. Nosso array está lá e acabou, a gente usa, né? Se eu tivesse um array com elementos repetidos, não importa a ordem, estou imaginando aí elementos repetidos, eu poderia usar essa busca para poder verificar a quantidade de elementos que eu tenho? E aí foi a brincadeira. Então, esse daí é uma proposta de exercício que eu tenho para vocês. Vou deixar para a próxima aula a resolução disso daqui. Então, enquanto isso, vocês podem tentar resolver. Qual que é a proposta, então? Eu tenho um array que tem elementos bagunçados, aleatórios, então faz a geração aleatória, que pode ter elemento repetido, e agora eu quero contar a quantidade de elementos repetidos. Se tem, né, quantidade de elementos repetidos. Ele pode não encontrar o elemento, então ele vai retornar -1, elemento não encontrado. Se ele encontra o elemento, ele não vai me devolver a posição. Eu quero, na verdade, que ele faça o quê? Que ele conte quantas vezes esse elemento aconteceu. Um caso para poder gerar com números aleatórios repetidos, para dar a garantia que a gente vai ter uma margem de repetição, é, se teu array é tamanho 10, você procura aí gerar com números aleatórios pelo menos no dobro, né? Então dá uma garantia de que, pelo menos a metade, né? Que aí você vai ter garantia que vai ter repetição. Ele tem que ser, os números aleatórios têm que ser menor do que o tamanho do array, para garantir que sim, repita, né? Se eu estou fazendo de 100 milhões, você pode colocar aí, por exemplo, para ele poder fazer esse teste, se você quiser gerar aleatório até 50 milhões, até 1.000, até 100, ele vai encher esse negócio de número repetido. E aí ele vai sair contando esse cara. E é essa a ideia, utilizar a técnica de recursão para poder fazer a contagem da quantidade de elementos repetidos no array, utilizando o método de busca simples. E aproveite a técnica, né? A gente está construindo as nossas buscas e ordenações passando sempre o array, posição inicial, posição final. Pelo menos essas 3 informações a gente passa. O array, início e término. Sempre a gente está entregando essas 3 informações. Eu acho que com isso a gente consegue fazer uma contagem recursiva, né? Então eu vou procurar o elemento e vou contar recursivamente isso daí. E como que eu posso fazer para contar isso daí é a grande brincadeira que eu gostaria que vocês pensassem com carinho aí e montassem esse tipo de algoritmo para vocês experimentarem usar a recursão. Temos, então, o código pronto aqui, o código está feito, vocês já têm a busca implementada, está construída, a gente já tem o array, só precisa mudar a geração de elementos. Então, seria, por exemplo, pegar esse cara daqui ou esse daqui, o de primitivos, eu acho que é mais fácil, né? Mudar aqui o gerar o vetor de primitivos, vocês podem modificar esse cara daqui de como vocês vão gerar os valores. Por exemplo,
geração aleatória, usar um random ou um math random para poder fazer a criação a geração dos elementos aleatórios, faz aqui a geração dos elementos aleatórios e a gente vai ter que ter um método de contagem, né? E aí esse contagem vai utilizar a busca. E aí gostaria que vocês tentassem implementar isso daí. Espero que vocês tentem. Qualquer dificuldade, já sabe, né? Temos o nosso grupo, pode mandar mensagem, temos também o e-mail, tem o chat daqui do Teams e tem a monitoria. Qualquer um desses daí são caminhos válidos para se tirar dúvidas. Se vocês precisarem, é só chamar que a gente vai fazer isso daí. Vamos continuar, então, falando de buscas. O que a gente teve de busca mais legal, né? A gente parou e pensou assim, pô, será que essa é a melhor busca, é a única busca que eu tenho? Não, não é a melhor busca. A gente tem uma outra busca e ela é chamada de busca binária. A busca binária, ela utiliza a técnica do dividir para conquistar, né? Ela tem algumas regras para você poder utilizar ela. Para que eu possa utilizar a busca binária, primeiro, o meu array, a minha lista de elementos tem que estar ordenada. Então, eu preciso obrigatoriamente ter elementos ordenados. É o primeiro fato. O segundo, não pode ter elementos repetidos. Não pode ter elementos repetidos e também ela tem que estar ordenada de forma crescente. Estando com essas duas regras daí, perfeito, a gente consegue implementar a nossa busca binária. Nossa busca binária, então, começa da seguinte forma. Vamos ver o que a gente tem aqui de busca binária, né? A gente tem lá os nossos casos de teste que a gente já deixou preparado, que é um array de notas todo bagunçado, ele está desordenado, não tem nenhuma ordem constante dentro dele. Eu tenho ele crescente e eu posso ter ele decrescente também. A gente pode inverter e ter essa opção. O que acontece com a busca binária? A busca binária, ela precisa que esteja ordenado crescente. Então, esse daqui é o array que a gente precisaria. Esse cara tem que estar ordenado de forma crescente. A gente viu que o nosso fator de análise, né, a nossa chave de ordenação é a nota. Então, ele vai estar da menor nota até a maior nota, literalmente ordenado. E aí a gente tem o nosso array. Está lá as nossas notas ordenadas de forma crescente. Eu tenho lá do 2.1 até o 10 de forma crescente, bonitinho. Eu tenho que passar aí uma ideia do que eu quero buscar. Então, eu tenho que falar para a minha busca. Olha a busca. Eu estou procurando, por exemplo, o elemento 2.1. Legal, já que eu estou buscando o elemento 2.1, o que ele faz? Ele acha o meio do meu array. Então, ele vai pegar e somar o início com o término, ele vai somar os dois, dividir por 2, vai dar 4. Ele vai cair nessa casinha daqui. Ele pega e olha essa casinha daí e compara, né? Ele vai verificar. O que eu estou buscando é igual ao elemento que está na posição do meio? Se é, eu achei. É esse cara daí. Perfeito. Não, não é. Se o que eu estou buscando é maior do que o que está no meio, então eu vou pegar o lado da direita. Se for menor, eu pego o lado da esquerda. Então, eu estou procurando 2.7. 2.7 é maior? Não é. Então, esse cara daqui, ele vai ignorar. Ele vai testar, é menor? É. Já que é menor, ele vai pegar esses caras aqui. Ele não é igual e não é maior. Então, quer dizer que eu posso ignorar tudo isso daqui, porque tudo isso daqui já não é mais comparável para mim, já não tem mais sentido fazer a comparação. Não é aquele elemento, não é maior que aquele elemento, eu posso ignorar isso daqui. E aí eu fico somente com menos da metade do meu array para procurar. Já facilita. Legal, agora eu tenho esse array novamente. O que eu faço? Eu chamo novamente minha busca aqui. Ele vai receber novamente a posição inicial, a posição final. Ele vai somar 0 mais 3, vai dar 3, vai dividir por 2. Dividir por 2, ele vai pegar a posição do meio, que no caso a posição do meio vai ser aqui a posição 1. 0 mais 3 dá 3, dividido por 2, somente pegando a parte inteira, dá 1. Então, 3 dividido por 2 dá 1 inteiro, né? E ele vai repetir o processo. Só que agora ele vai pegar e vai falar assim, deixa eu ver, estou testando aqui com a posição 1. É igual o que eu estou procurando é igual ao que está aqui na posição 1? Não, não é igual.
É maior? Não, não é maior. Então, ele vai ignorar toda essa parte do array e vai pegar o que é menor. E aí ele vai verificar. Novamente chamando, vai ver. Opa, eu tenho um elemento. É ele? É. E aí ele devolve o que achou nessa posição. É essa a grande sacada. Ele vai dividindo o nosso trabalho. Exatamente a técnica de recursão, que é dividir para conquistar. Eu vou dividindo o meu problema até chegar no caso base para eu poder fazer o teste. E a gente implementou esse algoritmo. Legal, vamos ver aqui a implementação do nosso algoritmo de busca. O nosso algoritmo de busca, ele faz o seguinte, então. Vamos traduzir aquela fala toda em código, né? Então, vamos ver o que acontece. Essa daqui é uma variável somente para a gente fazer a contagem de vezes que ele chama o busca, né? Para ver quantas vezes chama aqui o método de busca. E a gente vai lá e verifica. Se o meu teste, né? O meu teste é para quebrar a minha recursão. O meu caso base, né? O início, ele é maior que o término. Ou seja, eu estou tentando buscar assim. Eu quero buscar o meu array completo. Aí eu divido pela metade. Eu divido pela metade, divido pela metade. Chega um ponto que, se eu continuar, ele vai fazer isso daqui. O início vai ser maior que o término. E isso não pode acontecer. Já que não pode acontecer, enquanto isso daqui for verdadeiro, ou até eles estiverem apontando para a mesma posição, eu posso executar. Se chegar dessa forma, beleza, eu retorno -1, indicando que eu não achei o elemento no meu array. Acabou. Então, esse daqui é o primeiro caso. É onde rompe a execução do meu busca binária. Meu busca binária, esse aqui é o caso base, quando o início se torna maior do que o meu término, quando ele inverte as posições inicial e final, por causa da divisão, né? Ele sempre vai dividindo. Quando acontece isso daí, ele dá retorno -1, ou seja, elemento não foi encontrado. Aí o que acontece? Eu tenho que achar a posição do meio, então a gente soma os dois e divide por 2, então soma o início e o término, dividindo por 2, eu tenho a posição do meio. Fiz aqui um log, né, para a gente ver posição do início, posição do término e o meio, para ver o que acontece aqui. Se o que eu estou buscando ele é igual ao elemento que está no meio, ele retorna o elemento do meio porque ele achou, ele acabou de encontrar o elemento. Não, não é igual. Beleza, se não é igual, o que ele vai fazer? Ele vai testar. Se o que eu estou buscando está menor, está antes do elemento do meio. Se está antes do elemento do meio, eu vou executar minha busca novamente, mais uma vez, ali está sendo executada, eu passo notas, digo que ele vai do início até o meio -1. Por que é o meio -1? Porque ele não é igual, a gente já acabou de testar aqui em cima, né? Ele não é igual, se não é igual, eu posso ignorar o meio. Então a gente já tem um ganho de teste aí, a gente vai um a menos, né? Esses pequenos detalhes fazem com que a gente tenha um ganho de performance melhor na execução do nosso algoritmo, né? A gente diminui a quantidade de elementos que a gente vai verificar. E aí, é exatamente isso que acontece. Ele não pesquisa mais do elemento que ele estava. Ele vai pegar uma posição anterior, então, do início até essa posição. E ele vai executar novamente a minha busca binária. Agora, não. Ele não entrou aqui, não é menor. Então, é maior. Se é maior, ele não vai buscar da posição do meio. Ele vai buscar da posição que está depois da posição do meio. Vai até o final e vai chamar vai fazer o teste com a minha busca, né? O que está sendo buscado. E aí ele vai executar. Só que isso aqui é recursividade. Logo, ele chama de novo. Então, cada vez que ele entra nessa chamada, ele executa esse método novamente. Até quando o que está no início for maior que o teste ou ele encontrar o elemento. São as duas possibilidades. Senão, ele vai executando, 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 se chamando. Vamos ver agora esse cara funcionando. Então, vamos chamar aqui. A gente está utilizando a opção 2. Esse cara aqui está ordenado, perfeito. Se ele está ordenado, a gente vai, então, executar esse cara. Compilei. Agora vamos executar. Executando, olha só que legal. Eu imprimo meu array aqui somente para a gente poder ver, né, os elementos que a gente está procurando. O que acontece agora? Ele vem aqui e faz o seguinte teste. Ele vai analisar da posição 0 até a posição 8, ou seja, da primeira posição do array até a última posição do array. Ele vai pegar 0 mais 8, vai dar 8, divide por 2, vai dar 4. Legal, ele vai pegar e vai testar 0,
1, 2, 3, 4. Vai testar essa posição. Eu estou procurando o valor 16. Estou estourando para cima, valor 16. Ele não existe dentro do nosso array. Estou procurando o valor 16. Ele vai pegar e olhar. 6.7. Ele é menor que o que eu estou procurando ou ele é maior? Ele é menor. Então, se ele é menor, ele não é igual, eu vou ignorar tudo para baixo. E ele não analisa mais isso daqui. Ele vai passar a analisar da posição 5 até a posição 8. Ele vai analisar isso aqui. Então, da posição 5 até a posição 8. 5 mais 8, ele vai ter 13. Dividido por 2, vai dar 6. Então, ele vai pegar o meio na posição 6. Ele vai pegar esse cara daqui. Esse cara daqui ele vai testar. Ele é menor? É. Então ele vai ignorar tudo isso daqui para trás. E aí ele vai pegar da posição 7 até a posição 8. 7 mais 8 vai dar 15, dividido por 2 vai dar 7. O meio é 7. E ele vai comparar. É menor que esse cara? Não, não é. Então ele vai ignorar tudo isso daqui. Aí ele vai pegar esse cara daqui. Posição 8. 8 até 8. 8 mais 8 dá 8. 8 mais 8 dá 16, perdão. 8 mais 8 dá 16. Dividido por 2 dá 8. O meio vai ser 8. Então, o meu pivô, o que eu estou analisando é esse cara. E ele vai comparar. Aí ele vai testar assim, deixa eu ver, esse cara é igual? Não, não é igual. Ele é menor? Não, não é menor. O que eu estou buscando é menor? Não, é maior. Então, eu vou ter que pegar a parte, né, da direita. Legal. Aí eu vou chamar o meu método de novo. Ele vai pegar o meio mais 1. 8 mais 1 é 9. Aí ele vai ter o início sendo em 9 e o término continua sendo em 8. O início passou a ser maior que o final. Então, se o início está maior que o final, ele vai devolver menos 1. Elemento não encontrado. É isso daí que ele vai fazer. E se eu agora executasse, por exemplo, vamos colocar aqui o 6.7, né? O 6.7, que é o elemento do meio. Só executar antes de mais nada, somente para mostrar para vocês quantas iterações. Ele teve 5 iterações, 5 vezes que ele chamou o método de busca, né? Então, ele entrou dentro da busca 5 vezes. Isso daí é interessante para a gente, chamou lá 5 vezes. São poucas vezes que ele chamou, a gente tinha 10 elementos, chamou 5, legal. E agora, se eu pegar e executar aqui com 6.7, né? Com o 6.7, ele é o elemento que está exatamente no meio. Na ordenação, né, ele ficou bem no meio da nossa lista de notas. Se eu executar esse cara, ele vai fazer o quê? Ele está pesquisando do 0 até o 8, o meio é 4. E ele já retorna aqui, ó. Quem tem a nota 6.7 é o Tutu, que está lá na posição 4. Olha aqui, posição 4. Exatamente, 0, 1, 2, 3, 4. Quantidade de vezes que ele chamou o método? 1. E aí, esse método de ordenação, ele tem uma complexidade algorítmica Ozão de log de n. Bem legal, né? Ele tem uma complexidade logarítmica. E aí, o que acontece com uma complexidade logarítmica, né? Vamos testar esse cara daqui em complexidade logarítmica, vamos ver o que vai rodar, né? O que a gente vai ter de... Aqui tem. Vamos colocar aqui. O que vai acontecer agora? A minha complexidade, ela é logarítmica. Então, quer dizer que ele, quanto mais elemento, mais rápido ele executa. Está aqui a minha complexidade logarítmica, né? Então, aqui a gente tem, para um elemento, ele vai fazer nenhum passo, né? É instantâneo, né? Para 2 elementos, o log de n dá 1, e aí a gente começa, ó. Você vê que o número de elementos cresce, vai dobrando, porém, vai demorando muito tempo para a gente crescer também o nosso log, e vai ficando interessante, porque ó, ele vai mantendo, vai mantendo. Então, o que acontece? Como que eu leio isso daqui? Até 4 elementos, ele precisa de 2 passos para resolver.
Até 8 elementos, ele precisa de 3. Até 16, ele precisa de 4. Até 32, ele precisa de 5. E é isso daí que é o legal. Até 63 são 5. Até os 64 são 5. Se for 65, aí ele vai ter mais um. E aí ele vai fazendo isso. Ele vai crescendo, mas só que como ele dobra, ele vai demorando cada vez mais tempo para ter a necessidade. Por quê? Ele vai dobrando. Porque ele vai pegar a metade do array, né? Então ele vai pegar aqui, está ordenado, ele vai quebrar no meio e ver. Eu estou testando o elemento que está aqui no meio. Se for maior, beleza, eu ignoro uma parte do array. Se for menor, eu ignoro a outra parte do array. É essa grande sacada que a gente tem nesse algoritmo. E ele tem essa chance de executar extremamente rápido, né? Ele é uma bomba de velocidade na execução. E isso é muito bacana. Aí, então, é a revisão da aula passada, foi isso daí que a gente conversou. A nossa execução aqui fica bem interessante. Na aula passada, eu lembro que eu estava estourando o array. Obviamente, eu estava estourando, né? Porque eu estava esquecendo de colocar o -1 aqui, tá bom? Então, tá aí a explicação da onde estava estourando, o porquê estava estourando o nosso array, é que estava faltando eu tirar do meu limite, porque eu não tenho que passar a posição 9. Posição 9 não existe, eu tenho que ir de 0 a 8. Eu estou passando os limites que eu quero testar. Então, de 0 a 8 eu testo, porque o meu é incluso e não excluso. É essa grande sacada aqui na chamada da nossa busca binária. E é isso daí. Esse cara ficou desse jeito. Alguma dúvida, alguma pergunta? Gostariam de se manifestar de alguma forma? Ou está tudo certo nessa busca binária daqui? Eu só queria salientar o fato de que cada vez que eu assisto a aula de programação, eu fico mais entusiasta do suporte. Cheguei atrasado, mas estou aí também. Maravilha. E olha que o cara me quebra as pernas, viu? O negócio fica cada vez mais da hora e ele fala uma dessa para mim. Acaba comigo, Tuan.